Deu. Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro o aberto trabalho da presente sessão ordinária, conforme dispõem os artigos 149 e 160 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Correia, do MDB, para que realize a leitura da ata da terceira sessão ordinária realizada em 7 de fevereiro de 2022. Ata da terceira sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano 2022. Aos 7 dias do mês de fevereiro de 2022, com início às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, KM 320, bairro KM 37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário sob a presidência do vereador Gerson Castro de Souza e secretariada pelo vereador Jair Ronaldo Correia. O presidente dispensou a execução do hino municipal. Posteriormente, foi realizada a leitura da ata da segunda sessão ordinária, realizada em 31 de janeiro de 2022. Realizada a leitura, foi colocada em discussão e em votação, sendo aprovada por maioria, com a ausência da vereadora Darlita Santos Cornélio. Em seguida, foi realizada a chamada dos vereadores para a constatação de quórum, para a votação da matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves de Silva, Jason Castro de Souza, Jair Ronaldo Correia, João Batista Mendes de Medeiros, Leandro Francisco, Miguel da Silva, Rinaldo Rodrigues e Rosilene Faísca da Silva. Havendo quórum regimental, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das proposições do projeto de leis constante na ordem do dia. Não havendo proposições de projetos para a leitura, foi realizada a primeira votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar número 5 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimentos dos servidores públicos municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Aprovado por todos, com a ausência da vereadora Thalita. Projeto de lei complementar número 1 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição e concurso público e processo seletivo aos doadores de sangue e de medula e adota outras providências. Aprovados por todos, com a ausência da vereadora Thalita. Projeto de lei ordinária de número 1 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar o cancelamento de restos a pagar processados ou não processados constantes do anexo único desta lei e da outras providências. A vereadora Rosilene Faísca da Silva solicitou que o projeto de lei ordinária de número 1 de 2022 fosse colocado em única votação. Em seguida, o presidente colocou em votação o pedido da vereadora Rosilene Faísca da Silva, sendo aprovado por todos, com a ausência da vereadora Thalita. Tendo sido aprovado o pedido de única votação, foi colocado o projeto em votação de lei ordinária de número 01 de 2022, sendo aprovado em única votação por todos, com a ausência da vereadora Thalita. Posteriormente, foi realizada a segunda votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar de número 2 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar de número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimentos dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências.
Projeto de Lei Complementar número 3 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar de número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimentos dos servidores públicos municipal de Pescaria Brava e estabelece outros providências. Projeto de Lei Complementar de número 4 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Ordinária de número 74, de 29 de maio de 2014, e da outras providências. Os projetos foram colocados em votação separadamente, sendo aprovados por maioria dos votos, tendo em vista a ausência da vereadora Dalí. E não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 14 de fevereiro de 2022, às 19 horas. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, esta foi a ata da segunda, da terceira sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Corrêa para que realize a leitura da chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Gilberto Neves de Silva. Presente. Jair Ronaldo Corrêa, presente. Jairson Castro de Souza. Presente. João Batista de Medeiros. Presente. Leandro Francisco. Presente. Miguel da Silva. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. E Thalita Santos Cornélio. Presente. Portanto, senhor presidente, todos os vereadores se encontram nesta casa. Então, havendo quórum regimental, eu coloco em votação a ata da terceira sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava do ano 2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos. Solicito ao senhor presidente Jair Ronaldo Corrêa, do MDB, para que realize a leitura das proposições e projetos de leis constantes na ordem do dia. Já virou presidente? Secretário? Convite. A Prefeitura de Pescaria Brava, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, tem a honra de convidá-lo para a solenidade de inauguração da Escola de Ensino Básico Professora Tomásia Mendonça Fernandes. Contamos com a sua presença para celebrarmos mais essa conquista. Data: quinta-feira, dia 17 de 2 de 2022, às 19 horas, Sertão da Estiva, Pescaria Brava. Enfim, lá na escola, do Sertão da Estiva, todos estão convidados a participar da solenidade de inauguração da escola. Indicação do número 4 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requiro que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, junto ao setor competente, a seguinte proposição. Solicito que seja realizado o calçamento das ruas Justino José Martins e Rua Vila Francisco Manuel de Bem, ambas localizadas no bairro Santiago. Justificativa. A indicação para a pavimentação asfáltica das referidas ruas
se faz necessária, tendo em vista que os moradores sofrem constantemente com lama no período de chuvas que prejudicam o deslocamento de veículos e de pedestres, e na época de estiagem a superfície cria uma camada de pó gerando muita poeira, causando transtorno aos moradores e transeuntes. Justifica-se a presente indicação pela necessidade de se oferecer aos moradores da localidade condições dignas de transitar na referida rua, que atualmente se encontra em estado precário, prejudicando o tráfego dos moradores e veículos, além de trazer benefícios para a população, com a melhoria do fluxo diário, também valoriza e engrandece o município. Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2022, respeitosamente, João Batista de Medeiros, vereador nesta casa, atuante do PP. Indicação de número 2 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadoras, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requer que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, junto ao setor competente, a seguinte proposição. Solicito a instalação de lombada ou redutor de velocidade na rua José Fermiano Filho, especificamente em frente à Escola do Decoraçu. Justificativa. Munícipes procuraram este vereador cobrando providência no sentido de proceder à instalação de lombada aos redutores de velocidades no endereço acima citado. Referida reivindicação é pertinente, visto que a rua é muito movimentada e que a instalação de redutor de velocidade ou lombada oferecerá segurança a todos os alunos, professores, funcionários e a população de modo geral. Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2022, respeitosamente, vereador Rinaldo Rodrigues, também o vereador e atuante do PSD. Indicação do número 3 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e se aprovado, requiro que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, junto ao setor competente, a seguinte proposição. Solicito a instalação de luminárias pública no poste que já existe na rua Vinícius Moisés de Aguiar, no bairro Barreiros, especificamente no transformador de número 11.420 da Celeste, ao final da rua. Justificativa. A escassez de iluminação pública naquela localidade está colocando em risco a segurança dos moradores, dificultando a visibilidade e facilitando a ocorrência de roubos, furtos, entre outros. Para minimizar o sentimento de insegurança, necessário se faz que o competente setor da Prefeitura tome as providências necessárias para que esta indicação seja atendida. Também indicação do vereador Rinaldo Rodrigues. Indicação de número 1 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e se aprovado, requeiro que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Que seja viabilizada a pintura da faixa de pedestre em frente à sorveteria do André, no bairro KM 37. Justificativa. Tal indicação visa a implantação da faixa para a travessia de pedestres, tendo em vista que a falta desse dispositivo de segurança dificulta o bom fluxo do trânsito, trazendo riscos de acidentes naquele trajeto.
As faixas para travessia de pedestres funcionam como uma ferramenta no trânsito cujo objetivo é o de oferecer segurança de forma a melhorar a acessibilidade, proporcionando aos condutores maior visibilidade da travessia. Além disso, agem como redutores de velocidade no local, inibindo riscos aos pedestres e condutores que pela via trafegam. Sala das sessões, 14 de fevereiro de 2022, respeitosamente, vereadora Thalita Santos Cornélio, atuante do PP. Projeto de lei complementar número 7, de 8 de fevereiro de 2022. Também cria o quadro de cargos temporários de merendeira e agente de serviços gerais no município de Pescaria Brava, Santa Catarina, com fundamento no artigo 37º, inciso 1º e 9º da Constituição Federal, de autoria do Poder Executivo. O prefeito municipal de Pescaria Brava, no exercício, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência a encaminhar anexo ao presente o projeto de lei abaixo descrito. Projeto de lei complementar do Executivo de número 7, de 8 de fevereiro de 2022, cria o quadro de cargos temporários de merendeira e agente de serviços gerais no município de Pescaria Brava, com fundamento no artigo 37º. Sendo assim, na certeza de contar com o apoio de Vossa Excelência na aprovação da inclusa propositura, solicito a tramitação e aprovação em regime de urgência e única votação, haja vista a importância e o impacto da matéria constante desse projeto de lei no início do ano letivo. Atenciosamente, Davidson da Silva de Souza. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tenho a honra de submeter à consideração dessa Casa Legislativa para fins de apreciação e aprovação o presente projeto de lei complementar que tem por objetivo a criação do quadro de cargos temporários de merendeiro e agente de serviços gerais no município de Pescaria Brava. A necessidade e a urgência do projeto de lei justifica-se em razão da extinção dos cargos de agente de serviços gerais e merendeira por intermédio das leis complementares de número 64 de 2018 e 133 de 2021 e a necessidade de serviço. Ocorre que os cargos supramencionados foram extintos com o escopo de proceder-se com a terceirização do serviço. Entretanto, até a corrente data, a municipalidade tem encontrado dificuldades para a contratação de empresa terceirizada, haja visto os atravelhos burocráticos enfrentados no processo licitatório na modalidade pregão presencial de número 02 de 2022, que teve como objetivo a contratação desses serviços terceirizados de agentes de serviços gerais e supervisor encarregado para a Secretaria de Educação, o qual encontra-se em andamento, sem previsão de término e homologação. Concomitantemente com a dificuldade enfrentados pelo município na tentativa de terceirizar os serviços, o início do ano letivo se aproxima, sendo indispensável a contratação dos profissionais, agentes de serviços gerais e merendeira, objetivando-se o início das atividades escolares. Portanto, até que seja concretizada a terceirização dos cargos de agentes de serviços gerais e merendeira, a alternativa encontrada pela municipalidade para o atendimento das necessidades impostas pelo início do ano letivo
foi a criação do quadro temporário, de que trata o projeto de lei. Neste ponto, vale destacar o prejulgado de números 1664 do Tribunal de Contas do Estado, o qual preconiza em que cada um dos casos de contratação temporária deverão estar previstas em lei o prazo máximo de contratação, salários, direitos e deveres, requisitos observados na inclusa proposta de lei. Em sendo assim, na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências na aprovação da inclusa propositura, solicito a tramitação e aprovação em regime de urgência, haja vista a importância e o impacto da matéria constante desse projeto de lei no início do ano letivo. Pescaria Brava, 8 de fevereiro de 2022, Deison da Silva de Souza, Prefeito Municipal. Este projeto, senhor presidente, senhores vereadores, apenas para leitura. Projeto de lei complementar de número 1, de 7 de janeiro de 2022, também dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas e inscrição em concurso público e processo seletivo aos doadores de sangue e medula e adota outras providências de autoria do Poder Executivo. Esse projeto para a segunda votação. Projeto de lei complementar de número 5, de 25 de janeiro de 2022. Também altera dispositivos da lei complementar de número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimentos do servidor público municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências de autoria do Poder Executivo, também para a segunda votação. Portanto, senhor presidente, são essas matérias que se encontram em pauta nesta noite. Então, havendo quórum regimental, coloco em votação a indicação de número 1 de 2022, de autoria da vereadora Thalita dos Santos Cornélio, do PP. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Indicação de número 2 de 2022, de autoria do vereador Reinaldo Rodrigues, do PSDB. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos. Indicação de número 03 de 2022, de autoria do vereador Reinaldo Rodrigues, do PSDB. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos. Indicação de número 04 de 2022, de autoria do vereador João Batista Mendes Medeiros, do PP, do Batavo. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos. Para a segunda votação, projeto de lei complementar de número 01/2022, de 7 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos e processos seletivos aos doadores de sangue, medula e adota outras providências, autoria do Poder Executivo. Para a segunda votação. Então, esse projeto de lei está aprovado a emenda também. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Para a segunda votação, projeto de lei complementar de número 5, de 25 de janeiro de 2022, que altera o dispositivo da lei complementar de número 64 de 2018 e que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimento de servidores públicos municipais de Pescaria Brava, que estabelece os providências da autoria do Poder Executivo. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Então, antes de ceder a palavra aos senhores vereadores por 3 minutos, para a gente não entrar na discussão, o projeto que o prefeito encaminhou
sobre a questão da educação, que a licitação está em trâmite para os serviços gerais ali em Merendeiras. Na quinta-feira acho que não vou estar aí, amanhã não, na quarta-feira de madrugada viajo para Brasília e o vereador Miguel assume como presidente e vocês, vereadores, podem se organizar, se vocês que conversar com o prefeito, fazer uma sessão extraordinária e aprovar esse projeto, que as aulas iniciam segunda-feira. Então, como ele foi para a leitura, agora vai para as comissões, vocês se reunindo, liberando, pode fazer a sessão quinta-feira. Aí a nossa jurídica Manuela já faz a convocação de vocês e vocês já assinam o recebido. Pode ser assim? Não, às 10 da manhã, vai às 19 horas. Às 19 horas, dá para fazer de manhã? Então, conforme dispõe o regimento interno, concedo o uso da palavra aos vereadores por 3 minutos para suas colocações e explicações na hora do dia. Então, não havendo mais nada a se tratar, eu quero encerrar os trabalhos da presente sessão e convoco a todos para a próxima sessão ordinária para o dia 21 de fevereiro de 2022, em seu horário regimental às 19 horas. Boa noite a todos.